Olá, bem-vindo de voltas! Eu sou Jorge Cavalcante, publicitário e trade marketing, e estou aqui para falar com vocês de novo na série Por Conta Própria. É isso mesmo, a série é baseada neste livro. O livro, inclusive, tem um link aí caso você queira comprar ele na Amazon. Não é propaganda, é apenas uma dica. Eu me baseei por esse livro, mas o conteúdo é próprio, o conteúdo tem muito mais complementos. O livro é um guia para esta série maravilhosa. Agradeço, inclusive, ao autor do livro. Então vamos lá, dar sequência na nossa programação, nos nossos episódios aqui. Se você não viu ainda, volta, tá aqui a playlist para você dar uma olhada. E se você tá vendo pelo Instagram, corre e vai ver tudo lá no YouTube. Ou aqui no YouTube, para você que já tá no YouTube. Então é isso, hoje nós vamos falar sobre plano de negócios. Já aqui no computador estamos aqui com o nosso mapa mental, onde você consegue ver quais são os próximos episódios e também os episódios que já passaram. E hoje nós vamos falar de plano de negócio e por que é importante ter um plano de negócio. Então já vamos começar sem mais delongas. Eu coloquei até em vermelho aqui para você entender a importância do plano de negócio. Toda empresa deve começar com um plano de negócio. E existem as obrigações para um plano de negócio e existem as indicações para se ter um plano de negócio. Mas de fato, o que é um plano de negócio? Um plano de negócio nada mais é do que um guia, é um manual da sua empresa. Sabe quando você compra um eletrodoméstico, ele vem com manual? Geralmente hoje ninguém lê mais manual, o cara amassa o manual, joga fora e vai procurar no YouTube um vídeo que ensine você a mexer naquele equipamento. É exatamente isso. É a mesma coisa. Só que dessa vez, este manual ele precisa ser feito e lido por você. Então, o plano de negócio é o manual que vai levar o seu negócio para o sucesso. Já vou trazer vocês aqui para mais detalhes para a gente entender exatamente o porquê e como um plano de negócio é útil. Primeiro de tudo, você tem aqui, eu vou passar por esses 6 elementos e vou explicar cada um deles, mas no final vou te falar que é o guia. Vou te explicar exatamente o guia do empreendedor e vou te mostrar um esboço. Então fica aí e me acompanha porque essa vale muito a pena. E detalhe, este conteúdo é focado em pequenos e médios negócios. Então fica lá. Primeiro de tudo, por que ter um plano de negócio? Né? Por que fazer um plano de negócio? Eu já tenho aqui os 4 primeiros itens que te respondem isso. Primeiro de tudo, é porque você precisa de empréstimo. Você precisa de empréstimo para abrir a sua empresa? É uma pergunta. Precisa? Se você precisar de empréstimo para abrir a sua empresa, você obrigatoriamente, essa é uma situação obrigatória, você vai precisar de um plano de negócio. Porque os bancos e as seguradoras e as financiadoras só irão emprestar dinheiro para você abrir o seu negócio se o teu plano de negócio for convincente. Então você precisa ter um plano de negócio bem estruturado para que você possa pedir um empréstimo. No geral, esse plano de negócio ele precisa ser um plano profissional. Então você tem que fazer o plano de negócio junto com um profissional de administração que possa endossar esse documento para você e esse documento vai te servir como carta para pedir o empréstimo, porque você vai apresentar isso para o banco, para a financeira, ele vai ler, vai entender que o teu projeto faz sentido e vai te emprestar dinheiro. Então, neste caso, é obrigatório. Uma outra situação que você precisa de um plano de negócio é para incubadoras. O que é incubadora? Incubadora é quando você vai abrir um pequeno negócio. Geralmente esses negócios que vão para incubadoras estão ligados à tecnologia. Não são negócios de varejo. Eles são negócios mais ligados à tecnologia e a serviço. E eles funcionam dentro de uma incubadora. A incubadora é uma grande empresa que coloca você dentro dela e você vai trabalhar com os recursos que essa grande empresa tem. Isso chama-se incubadora. É exatamente como você está pensando, sabe? A incubadora para você colocar ovos para nascer os pintinhos, é a mesma coisa. Então você coloca pequenas empresas para nascer grandes empresas dentro das incubadoras. E para uma incubadora aceitar o seu projeto, aceitar que você trabalhe dentro da organização dela, você precisa ter um bom plano de negócio. Então essa é mais uma situação que é obrigado ter um plano de negócio. Uma outra situação que é obrigado você ter um plano de negócio são as agências de fomento. O que são agências de fomento? Agências de fomento são agências que te guiam no processo de um negócio. Essas agências elas podem entrar no seu negócio com dinheiro, com capital,
ou com conhecimento. Um exemplo prático que talvez não se encaixe exatamente na palavra, no termo agência de fomento, mas que você vai entender com muita facilidade, é o Sebrae. O Sebrae, para ele te guiar, para ele te mostrar o caminho certo, você precisa ter um guia de um planejamento de negócio. Esse, diferente da incubadora e diferente dos empréstimos, não precisa ser um guia extremamente profissional. Ele pode ser um guia que você mesmo faz, inclusive com base no modelo que eu vou te apresentar aqui daqui a pouco, lá no esboço do plano. Esse modelo, o Sebrae vai conseguir te direcionar, os profissionais da consultoria do Sebrae vão conseguir te direcionar com mais facilidade. Então é isso que acontece nessas agências de fomento, que em alguns casos também são muito parecidos com as incubadoras, ok? E um quarto motivo para qual você precisa de um plano de negócio é caso você precise de um sócio. Inclusive no episódio anterior, tá aí para você assistir, eu falei sobre devo ter um sócio e eu cheguei inclusive nesse termo, vai lá dar uma olhada, que é para você ter um sócio, seja um sócio de capital, de dinheiro, seja um sócio gestor ou um sócio operador, você precisa apresentar o seu negócio para essa pessoa, para ela comprar a tua ideia. E a tua ideia ela tem que vir no formato de um plano de negócio. E é exatamente um plano de negócio que vai te apresentar bem isso. Então, aí mais uma opção que você tem que ter, não necessariamente um tão profissional quanto os bancos exigem, mas você tem que ter um plano de negócio para que apresente para um possível sócio. Não adianta você chegar para um cara, para um colega seu, um amigo ou um parente seu que você vai chamar para abrir uma empresa e dizer que tem uma ideia genial de negócio, mas isso não está no papel com algum tipo de previsão. Tem que estar, porque aí é que você vai ganhar o cara na ideia e vai conseguir conquistar o seu passo. Vamos então para os dois últimos passos extremamente importantes e que eu vou te explicar agora: o guia do empresário, o plano de negócio. E por último eu vou te explicar o esboço. Vamos lá para o guia. Por que é chamado de guia, né? Por que é um guia para o empresário? O plano de negócio, independente das 4 etapas anteriores que eu te apresentei, ele precisa existir na sua empresa. Porque é ele que vai direcionar. Ah, mas minha empresa é pequenininha, eu vou abrir só uma lojinha, eu vou abrir só uma pastelaria, eu vou abrir só uma lanchonete, um restaurante pequenininho no meu bairro. Não precisa disso. Precisa sim, cara. Precisa, porque é isso que vai te guiar para o sucesso. Você começar um negócio sem saber para onde vai, não funciona. Você vai quebrar, você vai entrar naquela estatística cruel de que toda empresa quebra em 2 anos e etc. Se você tiver um ótimo exemplo, maravilhoso. Veja bem, as estatísticas do Sebrae, do INEP e de vários outros órgãos que regulam empresas dizem que mais de 70% das empresas quebram antes de 2 anos. As que não quebram antes de 2 anos é exatamente porque tem um plano de negócio. Elas sobrevivem. E você não sobreviveu exatamente porque você não tem um plano de negócio. Você não sabe para onde ir, você não sabe quanto é que você precisa vender. E sem isso, você não sabe de nada e você vai trabalhar um dia após o outro achando que um dia vai dar certo e não dá, porque você não tem uma direção. Vai dar certo se você tiver uma direção para onde ir, aonde você quer chegar. E é isso que o plano de negócio te direciona. Primeiro de tudo, quando você tem uma ideia de negócio, o plano de negócio serve para você jogar suas ideias lá. Porque a ideia é assim, você passa a noite pensando, inclusive essa noite eu passei a noite pensando em vários negócios, várias coisas, aí você passa a noite pensando. Se você não anotar isso em algum lugar, daqui a pouco se perde. E o plano de negócio serve para você anotar suas ideias. Porque às vezes você tem uma ideia genial, de fato. E você começa a ter essa ideia e tudo faz sentido na sua cabeça. Mas no dia seguinte você não lembra mais. E o plano de negócio serve para isso, para você pegar essa sua ideia que estava fazendo sentido na sua cabeça, joga no plano de negócio e aí você vai conseguir ser guiado por essa ideia nos próximos dias a partir do teu plano de negócio. Então o teu plano de negócio ele passa a ser um passo a passo da tua própria empresa. Lembra que eu falei no início lá que era como se fosse o manual da tua empresa? É exatamente isso. É o guia, é o passo a passo da tua empresa. E como assim um passo a passo? Vamos lá entender. Ele é o planejamento. Você vai dar direcionamento. O que você vai fazer hoje? Qual é a tua meta de venda? Quanto que você precisa vender? O que você precisa vender? Quais são os teus clientes? Como atingir esses clientes? Tudo isso está dentro do teu guia, do teu manual, do teu plano de negócio. E aí você vai saber exatamente o que fazer. Qual é a campanha que você vai fazer? Com quem você vai falar?
qual é o empresário que vai te atender, qual é o tipo de cliente que você vai atender e etc. Então ele é um guia para o sucesso, porque a partir do momento que você tem tua ideia que fazia sentido na tua cabeça, agora no papel, passo a passo, para você se guiar nos próximos anos da tua empresa, então ele vai te levar automaticamente para o sucesso. Sucesso no negócio não acontece do dia para a noite. Tem um monte de gente que acha que os caras abrem um negócio, você vai lá, de repente você está passando numa avenida, aí vê uma determinada loja aí na sua cidade, né? Vamos lá, o material de construção do Joaquim. E aí mais na frente você vê uma filial do material de construção do Joaquim. Noutra cidade vizinha você vê de novo. E diz, porra, esse cara teve muita sorte, teve não sei o quê. Mas não, o cara fez sucesso. Ele fez sucesso porque ele trabalhou, porque ele ralou, porque ele abriu a primeira unidade e ele conseguiu fazer um plano de negócio na primeira unidade e aplicou isso na segunda unidade. E é assim, ele vai crescendo aos poucos. E aí o final é que você vê que o cara está fazendo sucesso e às vezes você fica dizendo, ah, fez sucesso, por acaso, teve sorte, o cara teve sorte nesse negócio dele. E não, foi planejamento. Então é para isso que serve um planejamento de negócio. E agora vamos entender o esboço do plano, o que você vai fazer. Inclusive eu deixei esse esboço aí, fiz no formato de post, você vai direto lá no Time Prime e vai acessar ele para você conseguir baixar ou copiar, ter esse plano como um guia. Aqui é o esboço, tá? Não é um plano, não é um planejamento de negócio, é o esboço do que você vai fazer para o seu negócio. Afinal, cada um tem uma empresa diferente. Então vamos lá, vou abrir ele aqui para você dar uma olhada. E é exatamente isso aqui, ó. Vamos começar vendo a partir daqui para você entender. Primeiro de tudo, né? Vamos lá. Esboço do plano de negócio. Primeiro, o negócio. É a primeira coisa que você tem que entender. O negócio. Letra A. Produtos ou serviços. Qual é o seu produto? O que você vai vender? É serviço? É um produto? É uma loja de roupa? É um advogado que está abrindo um escritório de advocacia? Um dentista? Uma nutricionista? É um mercadinho? É uma lanchonete? Produto ou serviço? Descreva exatamente o que você vai vender. Tem aqui o seu guia do que você vai fazer. Razões para o sucesso. Como que você vai responder isso? Razões para o sucesso. É o que você se diferencia, o que esse teu produto ou serviço tem de grandeza que vai te levar ao sucesso, que você acredita que é isso. Não interessa, aqui você vai viajar mesmo na maionese. O que você acredita, qual é o teu diferencial, o que você vai colocar no mercado que realmente vai te levar ao sucesso. Por que você é melhor do que os outros? Porque os clientes têm que escolher o seu produto, o seu serviço e não o do concorrente. É aqui que você vai responder. Oportunidades detectadas. O que é oportunidade detectada? Oportunidade detectada é exatamente o que o mercado tem que favorece a você. Então você vai entender o mercado, entender a tua cidade, entender o teu bairro, que favorece você abrir exatamente esse negócio para vender este produto ou este serviço e que essa razão de sucesso faça sentido para essa oportunidade de negócio. Por exemplo, Jorge, dá um exemplo aí de oportunidade detectada. Vamos lá, um exemplo bom aqui. Você está num bairro onde acabou de abrir um edifício lá, um edifício residencial. Aí daqui a um ano vai abrir um edifício residencial, vai ter um monte de gente nova morando no seu bairro. E não tem nenhuma padaria por perto. E você já queria abrir uma padaria. Essa é uma oportunidade detectada. É a hora de abrir a padaria. Esse é um exemplo. Tem vários outros exemplos. Você pesquisa um exemplo que tem a ver com o seu tipo de negócio, tá? Administração é o item 2 do plano de negócio que você vai ter que entender. Missão e visão. Essas duas etapas, missão e visão, eu vou te indicar esse vídeo aqui, lá do canal Conversa com Dois, que é onde eu participo com a minha irmã Tamires, que é administradora de empresa e professora universitária, que falamos exatamente de missão e visão para pequenos negócios. A missão e a visão é o que você vai fazer e o que vai te levar para frente. É muito interessante, assiste lá que você vai entender, ok? Vou passar aqui para o próximo para ficar mais rápido. Responsável por administrar o negócio. Você vai ter que responder quem vai ser a pessoa responsável por administrar o negócio. É você? Você vai contratar alguém? Quem é o gestor? Lembra daquela situação de ter sócio? Se você vai ter sócio, você vai ser o operador ou você vai ser o gestor? Então é isso que você vai responder aqui. Qual é a tua atividade e quem vai sim administrar o negócio, né? A parte administrativa do negócio. Você vai precisar de funcionário, número de funcionários, número de empregados, quais as atividades dele, qual a qualificação que ele precisa, qual o salário. Isso aqui você vai montar um esqueleto, assim, você vai abrir uma lanchonete,
ou um restaurante, você vai precisar de cozinheiro, você vai precisar de pessoa da limpeza, você vai precisar de garçom, você vai precisar de um barman, você vai precisar de uma pessoa para cuidar do salão, né? O cumim, etc. Então tudo isso você vai colocar aqui, qual é a estrutura da tua empresa, quantos funcionários, quais cargos e quais qualificações. É isso que você vai colocar aqui. Logo abaixo você vai desenhar a estrutura e dessa estrutura você vai partir para os objetivos. Os objetivos é exatamente o quanto você quer encarar em vendas, porque a partir desse momento aqui você já começa a ter uma noção de qual o tamanho do teu negócio, né? O que ele tem de estrutura, de ponto comercial, de equipamento, de consumo mensal, você começa a entender isso aqui na estrutura. E o objetivo vai te dizer assim, como que eu vou chegar a pagar essa estrutura toda, todos esses funcionários, o quanto que eu preciso vender, qual é o meu objetivo de venda, qual é o meu objetivo daqui 2 anos, a empresa está maior ou menor, qual é o meu objetivo de abrangência de mercado, né? Onde eu vou atender, e isso tudo, inclusive isso leva para o terceiro item, que é o mercado, que é onde você vai entender os potenciais clientes, quantidade e localização. Você vai atender apenas um bairro? Quantas pessoas tem nesse bairro? Para você enxergar qual é o teu potencial de crescimento ali. Você vai atender uma cidade toda? Qual o tamanho dessa cidade? Qual o potencial de clientes essa cidade tem? Você vai atender o Brasil inteiro? Tudo isso você vai analisar aqui. Quem são teus concorrentes? O que eles estão fazendo de diferente? E aí você vai atrás disso para entender o que você precisa fazer diferente deles, melhorar ainda mais. Você vai listar também aqui os seus fornecedores. Afinal de contas, você precisa ter insumos, seja de embalagem, de produtos e etc. E aí você vai listar quem são os seus fornecedores aqui para você entender quem você vai atrás na hora que você for abrir o seu negócio. Vantagens competitivas. Essa daqui se encaixa muito lá na primeira opção, né? Que são as oportunidades detectadas e o objetivo. As vantagens competitivas do teu negócio, né? Que parece muito com a razão do sucesso lá da primeira opção. Você tem que descrever o teu negócio, qual a diferença você tem, o que você tem de competitivo em relação ao teu concorrente. Por isso que aqui encaixou concorrente e vantagem competitiva, para você saber o que você vai divulgar da tua empresa. Por isso já pula para outra opção, que é divulgação da empresa. O que você vai falar da tua empresa para você entrar no mercado. Qual é o teu diferencial de fato? Lembra bem, qualidade não é diferencial, tá? Qualidade é o mínimo que você pode ter no produto. Qualidade é o mínimo que você pode ter no produto ou no seu serviço. Não é diferencial. O diferencial é algo que você encanta. É o fator uau. Quando você atende o cliente que você já é bom e aí no final ele diz assim, uau! É isso, é o fator uau. Tá? E a distribuição dos produtos é os locais onde você vai vender, pode ser o seu próprio ponto de venda. Se você vai ter entrega, delivery, etc., você define isso aqui nessa última opção do terceiro item, mercado. E o quarto item é finanças, e fala-se um pouco agora da composição financeira da empresa. Primeiro de tudo, de onde vem o dinheiro, né? Qual a composição do capital inicial? Você tem sócio? O dinheiro é todo seu? Você está fazendo empréstimo do banco? É isso aí que você vai responder nessa primeira opção aqui das finanças. Depois, projeção do faturamento para os próximos anos. É interessante isso porque é muito fácil de fazer e ninguém faz. Primeiro de tudo, lembra que lá no item 2 nós falamos de estrutura, no penúltimo item do item 2, falamos de estrutura. E aí você vem aqui e fala de projeção de faturamento. Com base no que você tem de estrutura, de custo mensal, de número de funcionário, você já consegue ter uma previsão do que você precisa faturar. E aí você tem a meta. Exatamente aqui é a tua meta. Minha meta de faturar é essa. E a minha projeção, com base no que eu entendi do mercado, que eu vi que os meus concorrentes vendem, é que eu aumente nos próximos 2 anos 10 ou 20% mais do que eu vendo no início quando eu abri meu negócio. Isso é uma projeção, tá? Então você vai definir isso com base no que você já tem de estrutura. Projeção de fluxo de caixa no primeiro ano. O fluxo de caixa é exatamente o que você vai ter de capital de giro e de ponto de equilíbrio, que é o item seguinte, ele já mistura um pouco aqui. Então é o que você precisa de caixa para operar. A projeção do fluxo de caixa para o primeiro ano é mais ou menos assim. Se você tem uma estrutura, você precisa de funcionário, aluguel,
a energia, a água, a luz e etc., você pega isso, custo mensal e custo anual. E essa é a previsão de custo que você tem no primeiro ano. Quanto que eu vou gastar no primeiro ano? Vou gastar R$1 milhão com todas as contas. E aí eu preciso faturar R$1 milhão no primeiro ano. Não significa que você vai faturar isso no primeiro mês. Talvez no primeiro mês você não bata essa meta mensal, no segundo mês também não, mas nos próximos meses você já começa a ultrapassar a meta mensal. Então você enxerga o ano inteiro e durante aquele ano inteiro você vai ter pontos de vendas de alta e de baixa. Mas que no final, a média, você vai ter que faturar essa projeção do primeiro ano. E é exatamente o tempo necessário para alcançar o ponto de equilíbrio. E ponto de equilíbrio, eu tenho um vídeo completo aí falando sobre ponto de equilíbrio. Ponto de equilíbrio é quando a tua empresa começa a faturar exatamente o mesmo tanto que ela tem de consumo, de contas. Quando você chega nesse nível, sua empresa ela é saudável financeiramente. Você não está precisando colocar mais dinheiro dela, ela se sustenta. Ela ainda não dá lucro, mas ela já tem um sustento próprio, ok? E por último aqui o valor do imobilizado. O que é o imobilizado? São as estruturas da empresa, a instalação, os equipamentos, a reforma que você fez no prédio e etc. Isso é o valor que você vai ter parado. Esse valor imobilizado, geralmente ele tem depreciação. E a depreciação, ela tem que entrar no seu custo mensal e anual, porque quando você deprecia um equipamento, vai chegar um momento que esse equipamento vai quebrar e você ou vai ter que consertar ou substituir. Então você vai ter que ter uma média mensal, 10, 20, 15%, você vai determinar isso conforme a importância do teu equipamento, para que no momento que ele quebrar ou que você precisar consertar, você tenha o dinheiro em caixa para fazer esse conserto para sua empresa não parar. Que é um exemplo básico disso, se você abrir uma indústria. Vamos supor que você vai abrir uma empresa de pão de queijo. Você vai fabricar pão de queijo e a tua máquina de fazer pão de queijo, ela é o teu principal ativo imobilizado. Você gastou R$200 mil na máquina e ela vai produzir pão de queijo. Você vai ter que ter uma média mensal ali de 10 ou 20% do teu faturamento exclusivamente para você guardar, para no momento que essa máquina der um problema, você consertar na hora. Porque se a máquina parar, você para de faturar. É isso que você tem que prestar atenção aqui no valor imobilizado. Ok? E por último, e não menos importante, número 5, as dificuldades esperadas e possíveis soluções. Então você já tem que ter um planejamento, por isso que o nome é planejamento, porque você tem que planejar o que pode acontecer nos meus 2 primeiros anos. O que pode acontecer? Se, por exemplo, se a economia ficar ruim, como que eu vou sobreviver a uma economia ruim? Tenho que ter reserva. Como que eu vou fazer minha reserva? E, por exemplo, se no período frio, né, o período frio do ano, o meu negócio não vender tanto que nem no período quente, o que eu vou fazer no período frio? Qual é a dificuldade? Qual é a possível solução? No período frio eu vou mudar minha carta de produto para vender mais. Um outro tipo de produto. Eu vou colocar um produto para frio e um produto para quente. Então esse tipo de dificuldade que já são previsíveis. Mas uma crise a gente não previne. Mas entenda, pode acontecer e você já tem que colocar isso no seu plano. Se tiver uma crise, como que eu vou sobreviver? E se tiver um mês ruim de vendas, como que eu vou sobreviver? Qual é a minha alta temporada e qual é a minha baixa temporada de vendas? Todo 100% dos negócios tem isso, tá? Eu já vou te garantir, janeiro é ruim para qualquer tipo de segmento, tá? Janeiro é ruim, férias é ruim, se você não for do setor de turismo, é óbvio. Férias é ruim, janeiro é ruim, porque está todo mundo concentrado em pagar contas de começo de ano, matrícula, IPVA, IPTU e etc, etc. Então já é ruim por isso. O que eu vou fazer de diferente no mês de janeiro para vender mais? Né? Se for uma papelaria, óbvio, vai ser volta às aulas. Mas se eu for um restaurante, o pessoal está de férias, pouca gente andando nas ruas. Por onde eu vou conduzir o meu cliente para vir para a minha loja? Eu vou começar ao invés de ir para o lado mais de pessoas que vão do dia a dia, que estão trabalhando próximo, para o perfil mais de quem está de folga, e por aí vai. E aí você vai entender qual é a tua dificuldade e vai ter uma possível solução para ela. Não significa que lá na hora você vai conseguir entender exatamente isso, mas que você já vai estar preparado para uma situação de dificuldade. E é isso, entendido tudo isso, esse plano de negócio está aí o link para você acessar, lindo e maravilhoso, acessa e entende mais como é que funciona. O plano de negócio, como eu já falei para vocês, toda empresa deve começar com um plano de negócio para que possa ser o teu manual de atividades do dia a dia. Mais um capítulo
prontíssimo. Eu já vou colocar aqui também como feito o nosso capítulo 4, plano de negócio. Eu te espero no próximo capítulo, que eu vou falar de primeiras providências. Quais são as primeiras providências que você tem que tomar já para abrir o teu negócio? Então fica comigo, porque essa série é muito interessante. Toda sexta-feira às 18 horas tem vídeo novo aqui no canal falando exclusivamente dessa série, que serão 41 capítulos. Me acompanha, se inscreve, compartilha com alguém aí que você acha interessante. Um abraço e até a próxima. Cuida bem do teu negócio e eu te espero aqui na semana que vem.